boa noite. Eu sou a Tatiana Ragosta, para quem não me conhece, sou advogada, sou especialista na área previdenciária e tributária. Estou aqui na Mundial às terças-feiras, às 20h30, e no sábado, às 22h30. Então, como é de costume, eu sempre deixo os meus contatos. O meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. Você pode ligar para marcar uma consulta. Se você tiver uma dúvida simples, você pode mandar um e-mail no tatiana.m.uol.com.br. Bom, Facebook Leis do Sucesso, no YouTube, em 30 a 40 minutos você já vai poder ver esse programa lá no YouTube e você pode assistir com mais calma, repetir, pegar a parte que você não anotou, enfim. Aí você fica à vontade que vai estar no YouTube, ou você pode acessar o site www.ragosta.jur.adv.br. Hoje eu vou falar um pouquinho de tratamento médico e remédio. Porque tem muita gente que faz pedido de remédio junto ao SUS e não consegue. Então, eu vou falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho desse tema, tá? Então, o que acontece? Você tem direito à saúde, né? E a busca do judiciário como última alternativa para obtenção do medicamento ou tratamento ora negado pelo SUS, seja por falta de previsão na REMANE, que é a Relação Nacional de Medicamentos, seja por questões orçamentárias. Então, o medicamento, ele tem que ser autorizado pela Anvisa, tá bom? O medicamento em fase experimental, na área da saúde, então, as experiências de medicamento em seres humanos. Para o Poder Judiciário, o tratamento experimental é aquele medicamento que teve resultado comprovado por meio de pesquisas científicas e que não foi aprovado pela Anvisa. E você tem que ter, obrigatoriamente, um médico assistente, que é o quê? Aquele seu próprio médico. É o médico do paciente, onde ele vai fazer um relatório ou declaração de que você precisa daquele medicamento. Então, você vai juntar o que os outros médicos vão dizer daquele remédio. Por que isso? O artigo 196 da Constituição Federal, que é a lei máxima do país, fala que é dever do Estado tutelar a saúde do cidadão. Então, o tratamento é universal. Antes de 1988, somente quem trabalhava e contribuía tinha direito à saúde. Aí veio, depois de 88, o artigo 200 da Constituição Federal, que fala do SUS, que atende também estrangeiro e atende também quem não contribui, porque a saúde é um estado completo, bem-estar físico, mental e social, tá? E não apenas a ausência de doenças. Isso conforme declara a OMS, Organização Mundial da Saúde. Então, a Constituição da Organização Mundial da Saúde fala que o quê? Que você tem que gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir. Então, constitui um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social. Então, a saúde é um direito fundamental, dito pelo próprio Estado no artigo 196 da Constituição Federal. Então, o Estado se colocou como responsável e transferiu isso para os planos de saúde, tá? Essa responsabilidade. Só que o direito à saúde, ele tem por fundamento o princípio da universalidade, ou seja, tem que ser para todos, e da igualdade de acesso às ações e serviços de saúde. Então, ele é classificado como direito e garantia fundamentais, uma vez que se trata de norma de eficácia plena. Então, você tem que ter saúde, você tem que ter direito a tratamento, você tem que ter direito a remédio. O Estado garante a saúde como um dever
do Estado, tá? Então, o que que acontece? O Brasil, que é formado pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito. Então, ele tem como os princípios, só para que você possa entender, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um valor moral, ele é inerente à própria pessoa, ou seja, todo ser humano tem dignidade, porque é uma qualidade do ser humano, a dignidade. Então, ela é inseparável do ser humano. Então, quando precisa de remédio ou tratamento e o Estado não oferece, ele está ferindo a dignidade dessa pessoa humana, porque é direito dela, é inerente dela ter saúde. E se o Estado vem, fala que ele é responsável e na hora que você pede ele fala não, então, peraí, ele está ferindo esse princípio, tá? Porque são direitos sociais, isso é o artigo 6 da Constituição Federal, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição. Então, esse tipo de ação, de remédio e tratamento médico, elas são ações prioritárias, ou seja, elas têm prioridade frente a outro tipo de ação. Então, o SUS, só para que vocês entendam, ele é um modelo de atendimento, tá? Que já foi até adotado por outros países. Ele, na teoria, ele é maravilhoso, ele é lindo. Só que na prática ele não funciona e a gente sabe por quê. Por um monte de roubalheira que tem nesse país. Mas na teoria, ele é maravilhoso. Ele é um modelo de atendimento só no conceito. O modelo é bom, mas não dá para colocar em prática por causa da corrupção. Então, evitar tratamentos experimentais se não houver finalização da pesquisa. Enfim, o que acontece? Você pode entrar com ação, você pode entrar tanto contra a União, você pode entrar contra o município ou você pode entrar contra o Estado, tá? A Justiça Federal ela vai negar se não comprovar a eficácia do tratamento. E antes de entrar com a ação, você precisa verificar se no SUS tem um tratamento genérico, tem um remédio genérico, tá? Aí você vai entrar com a ação. A simples alegação de alto custo não é suficiente para negar o fornecimento de medicamento, de comprovada eficácia. Então, você vai entrar só porque o remédio é caro e o SUS vai dizer não tem condição porque é caro, isso não é resposta que possa servir como negativa, tá? O que serve como negativa são tratamentos experimentais, onde a pesquisa daquele tratamento não foi finalizada, se não tiver declaração do médico assistente e prova, se você não conseguir provar que esse remédio ou tratamento médico são eficazes naquele paciente. Então, você precisa ter essas provas antes de entrar com ação, porque se você não conseguir esse tipo de prova, se não tiver um médico atestando que você precisa daquele remédio, você não vai conseguir no judiciário, tá? Então, não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas no SUS. Então, o que acontece? Você pode entrar contra a União, contra o Estado ou contra o município pedindo o remédio. Se havendo empresa, indicação médica, é abusiva negativa de cobertura de custeio de tratamento, sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Então, o que acontece? Você pode entrar tanto com uma ação, né, pedindo... Você pode entrar com mandado de segurança com liminar, só que mandado de segurança é uma ação que você tem que ter todas as provas, ou você pode... Normalmente, o mandado de segurança, a gente entra se o medicamento estiver aprovado pela Anvisa, aí você já impetra o mandado de segurança, porque é direito líquido e certo. Se não tiver aprovado pela Anvisa, a gente entra com uma ação de obrigação de fazer,
já pedindo a liminar, né? Porque aquela pessoa precisa. E aí o que acontece? Quando você tem o determinado remédio e ele não está, esse determinado remédio, ele não está comprovado pela Anvisa, você vai ter que fazer prova no decorrer do processo. E você fazendo esse tipo de prova, você vai ter que entrar com uma obrigação de fazer, tá? Então, vamos respirar um pouquinho, eu vou deixar os meus contatos. Meu telefone é o 3439 8585. 3439 8585. Facebook Leis do Sucesso. Se você tiver uma dúvida, tatiana.r.m@uol.com.br. Você pode entrar no YouTube para você poder assistir esse programa, ou você pode mandar uma solicitação de amizade no Facebook Leis do Sucesso, onde você também vai ter direito a assistir todos os demais programas que eu fiz pela Rádio Mundial. Então, o que acontece? Se você for pela lei, tá? Você tem que ter o conhecimento, porque muita gente, eu vejo, que deixa de tomar remédio, que deixa de fazer coisas, porque, olha, eu não tenho dinheiro para comprar o meu remédio de colesterol. Ou, Tatiana, eu não tenho dinheiro para comprar o meu remédio para diabetes, porque ele é muito caro. Ah, porque o que eles mandam tomar, o que tem no SUS, não serve para minha doença, ou o tratamento que eu preciso fazer é um tratamento muito caro, o SUS não fornece, não tem dinheiro. Então, o que acontece? Tudo que você for fazer, você tem que fazer baseado na lei. Então, você tem que ter conhecimento, porque se o Estado, ele é obrigado a te fornecer o que você precisa. A gente paga imposto muito alto. Então, e quando o Estado fala que ele, Estado, ele é responsável, ele vai ter que responder por aquilo que ele falou. Então, você pode pedir um remédio tal. Eu preciso tomar, um remédio determinado para, vamos supor, para diabetes. Aí eu vou no SUS, peço aquele remédio. Não, aquele remédio não é fornecido. Daí eu vou procurar se existe um remédio similar. Então, eu vou perguntar para o médico, eu vou no SUS, eu vou pesquisar, não tem similar, não existe similar. E o SUS não fornece. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou entrar com uma ação contra a União, ou contra o Estado, ou contra o município. E vou dizer já que não tem similar, que o Estado não tem o remédio, que eu estou desprovida de saúde, que é uma obrigação, que eu tenho esse direito na Constituição Federal. Para quê? Para que eu tenha direito àquele remédio. Mas não basta somente isso, eu tenho que juntar exames, eu vou juntar um laudo do meu médico, porque o meu médico é aquela pessoa que me acompanha pela vida toda. E se aquela pessoa está dizendo que eu tenho que tomar aquele remédio, é que ele sabe o motivo que só serve aquele, porque cada pessoa é diferente da outra. Então, às vezes, uma outra pessoa tem a mesma doença que eu tenho, mas ela tomando uma medicação que o SUS fornece, basta. E eu preciso tomar um remédio importado, de repente, porque aquele remédio não me faz bem. Então, por isso, eu vou ter que ter essa declaração dizendo que eu preciso tomar aquele remédio, embora ele seja muito caro. E o Estado, a União, eles vão ter que fornecer aquilo. Você pedindo, claro, você não vai ter, de preferência você guarda essa negativa, é um papelzinho. Pessoal, você chega no SUS, olha, tem tal remédio? Não tem, você pode
Ó, assina aqui que não tem, você mesmo põe, olha, estive no SUS dia tal, não tem. Fulana, qual o seu nome? Tal. Assina aqui, por favor, para você comprovar que realmente você teve boa vontade, que você pediu, né? E aí você entra com essa ação para que você não fique fora, porque assim, tem várias pessoas que conseguem todos os medicamentos pelo SUS. Tem a farmácia, é que muita gente também não se informa. Você pode pedir determinados remédios, como por exemplo, propranolol, o glifage. Propranolol é para quem tem arritmia, para quem tem tremedeira, se eu não me engano. Glifage é para quem tem diabetes. Vai na farmácia popular, você pede para o seu médico um atestado, ele te dá a receita, daí você vai em qualquer farmácia que tenha farmácia popular, você consegue retirar esse tipo de medicamento de graça. Então, independente, você pode ser uma pessoa milionária ou você pode ser uma pessoa pobre. Você vai lá e pede, tá? Você não precisa comprovar a renda, você não precisa de nada. Você só precisa do atestado médico alegando que você toma aquele medicamento e quanto você toma por dia, porque dependendo de quanto você tomar por dia, vai ser um número de caixas que eles vão te fornecer para o mês. E no mês seguinte você vai na farmácia, em qualquer farmácia que tenha farmácia popular, e pede outro. Então, tem muita gente que reclama, mas que não conhece isso, que não faz isso. Então, isso é um direito teu. Tá? É um direito que você pode correr atrás. Ou tem gente que eu vejo que tira da boca para poder comer, para poder comprar remédio. Você deixa de comprar comida para comprar remédio. Gente, está errado. Vocês têm que ter isso do governo. Vocês entram, se não tem no SUS, você foi atrás, não tem, normalmente tem. Alguma coisa assim, importada, uma coisa... Corre atrás, porque se você... tem gente que vai no primeiro SUS, não tem, tá, acabou. Faz as contas, um remédio de 100 e poucos reais, tá? Que tem remédio que é muito mais que isso. Remédio para câncer, por exemplo, é uma fortuna. Mas vamos pôr um remédio aí que custa uns 120 reais, um antidepressivo ou um tipo de insulina. Quanto que você gasta num ano? Você já fez as contas? Você vai gastar, assim... É muito dinheiro que vai. Isso é para um remédio. Agora, e aquela pessoa que toma diversos remédios? Então, essa pessoa está deixando de ter qualidade de vida. Às vezes ela precisa de uma pessoa que cuide dela, mas ela não tem por quê? Porque ela tem que pagar pelo remédio. Pagar por aquilo que efetivamente o Estado é obrigado a fornecer. Então... faça isso, procure um especialista da sua confiança, forneça os documentos, entre com ação, não faz mal se demorar um pouco, mas quanto antes você entrar, você vai ter direito, mas você tem que comprovar que realmente aquele remédio não tem num sistema único. Você vai procurar em mais de um. É um pouquinho trabalhoso, mas no fim, se você fizer isso com vários remédios, quanto dinheiro você não vai economizar no final do ano? Então, tudo é custo-benefício, você tem que avaliar. Por exemplo, insulina a pessoa vai tomar para o resto da vida. É um remédio que, por enquanto, não teve ainda, a ciência ainda não achou, né, a cura para diabetes, mas já estamos a caminho de. Então... enquanto não achar cura, vai se tratando pelo SUS, pede o remédio, ou precisa de um tratamento, precisa de uma fisioterapia que não tem. Peça, entra com ação, prove que não tem, que o governo não fornece esse tipo de tratamento, que você pode sim conseguir isso através de uma ação judicial. Você consegue esse tratamento gratuito. Por que você vai pagar? Claro que você não vai deixar a pessoa também sem o tratamento. Você vai pagando até sair a ação, mas saindo você deixa de ter aquele custo. Não adianta você pagar para depois você ter o reembolso. Aí já é mais complicado. Mas você pode solicitar. E quanto antes você fizer, mas não é uma coisa excelente.
entra, se não tiver a seu gosto, depois você entra de novo dizendo, olha, não é com o que a pessoa precisa, o tratamento tem que ser melhor. Enfim, você tem que ir se adequando, porque o governo você não vai ver, ligar a televisão e ver uma propaganda. Olha, se o SUS não fornecer, entre com uma ação. Não vai ter isso. Aqui eu estou fazendo porque, assim, o nosso intuito é ajudar vocês, né, para que vocês possam economizar dinheiro, para que vocês possam receber um tratamento digno, porque é muito caro. A gente paga imposto, o imposto vem embutido em tudo. Eu não pago imposto de renda, tudo bem, mas tudo que você compra tem imposto embutido. Você paga um sistema de saúde que quando você precisa, o sistema não funciona. Você paga um convênio médico caríssimo, que não é todo mundo que tem condições de pagar, a grande maioria não tem condições de pagar, e na hora que precisa também não tem SUS, não tem remédio, não é bem assim, não. Você pode entrar com ação, você pode colocar assim o governo contra a parede para que ele forneça, porque você é cidadão, você é uma pessoa de bem, você paga os seus impostos, então você tem que ter a contraprestação sim do governo. Então a gente tem que correr atrás, mas lembre-se que você vai precisar provar que o SUS não fornece aquele tipo de medicamento, porque se tiver, você vai ter que provar que não tem o genérico, porque se tiver genérico, mesmo que o SUS não tenha o genérico, eles vão falar que você pode pedir o genérico, tá? Então você tem que ter esses cuidados. Então, se existir o genérico, embora não tenha no SUS, você vai pedir o genérico porque é mais barato. Agora, o tratamento médico é aquele tratamento, aí já não tem genérico, você vai ter que pedir aquele tipo de tratamento. Aí você precisa do laudo médico dizendo que aquele é o tratamento ou aquele é o remédio que você precisa e que o que está fornecendo no SUS não faz efeito para você. Porque é bom constar isso, essa declaração do médico, porque às vezes eles falam, não, mas tem um similar que é para diabetes. Não, esse não serve. O que o SUS fornece não faz efeito para o meu paciente. Já foi tentado, o paciente não se adaptou. É bom constar, porque assim, quanto mais completo tiver, mais chance você tem de obter. Entendeu? Então, tem doentes que eles... E assim, recebe em casa. Muitas vezes você recebe em casa, você não precisa nem ir buscar. Dependendo do tipo de doença, do que é, você recebe, eles entregam para você. Então, gente, toda informação é muito bem-vinda. Corra atrás dos seus direitos, como eu sempre falo. Vou deixar os meus contatos. Infelizmente, o programa está acabando. Então, vamos lá. Meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. Facebook, Leis do Sucesso. Se você tiver uma dúvida, é no e-mail tatiana.r.m@uol.com.br. Facebook Leis do Sucesso, YouTube Tatiana Ragosta, ou no site www.ragosta.jur.adv.br. Bom, eu estou aqui na Mundial de terça-feira às 20h30 ou no sábado às 22h30. Gente, fiquem com Deus, tenham uma semana maravilhosa e até o próximo programa. Um abraço.